Fala pessoal, continuando nossos estudos de literatura, vamos dar continuidade ao estudo do modernismo no Brasil, geração de 22, e hoje vamos falar especificamente sobre dois autores que se destacaram nessa geração, que é Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Bora lá? Continuidade às nossas aulas de literatura, já estudamos sobre o modernismo no Brasil, você aprendeu lá sobre a Semana da Arte Moderna, viu as transformações que aconteceram, esse antagonismo, essa oposição ao parnasianismo, e dentro desse contexto, dentro desse estudo do modernismo no Brasil, iremos estudar nessa aula de hoje sobre dois autores que se destacaram muito nessa geração de 22, a fase heróica. Então vamos falar de Mário de Andrade e de Oswald de Andrade. Certo? Então é preciso que você compreenda esse contexto, por quê? Porque geralmente são cobrados em provas, em vestibulares, e você tem que estar afiadíssimo nesse contexto. Então vejam só, Mário de Andrade ele nasceu em São Paulo em 1893 e é considerado um dos principais autores brasileiros, tanto por sua vasta obra na prosa e na poesia, como pela sua influência em outros autores. Então veja, quando nós falamos em Mário de Andrade, ele é conhecido como o Papa do Modernismo. Como assim, professor, o Papa do Modernismo? Mário de Andrade ele dominava várias outras áreas, além da literatura, além da escrita. Ele manjava, como diz o outro, da pintura, da arquitetura, da escultura. Ele era crítico literário, ele era professor de piano, entendia demais sobre música. Ele era um pesquisador do folclore brasileiro. Então o cara era muito intelectual. Então veja, às vezes fala assim autores do modernismo no Brasil e o pessoal acha que eram pessoas que não tinham nenhuma influência. Eram pessoas ali que iam para a baderna, para essas coisas. Não é essa a questão. A questão deles é que eles brigavam e lutavam para ter algo realmente próprio do Brasil. Então veja, quando fala nesses autores, muitas vezes acham que eram pessoas que não entendiam de nada. Então veja, o cara era intelectual demais. Certo? E aí, quando nós falamos em Mário de Andrade, você tem que se ligar nessa obra, que é uma das obras importantes dele, que é a Paulicéia Desvairada. Certo? A Paulicéia Desvairada, ele foi o primeiro livro do modernismo, certo? Olha a importância que tem. O primeiro livro do modernismo foi a Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade, e essa publicação da Paulicéia Desvairada é um livro de poesia que foi publicado em 1922. Certo? Então, a estreia quando nós falamos em Mário de Andrade, a estreia dele ocorreu em 1917, certo? Ocorreu por meio da publicação de Uma Gota de Sangue em cada poema, só que o que realmente consagrou Mário de Andrade, que colocou ele no meio da literatura, foi a Paulicéia Desvairada, certo? Esse livro que foi um marco aí da primeira publicação do modernismo no Brasil. E um destaque para esse livro, que você tem que se ligar no livro Paulicéia Desvairada, é que tem o famoso prefácio interessantíssimo, certo? Então, interessantíssimo, como diz o outro, quase que não sai, esse prefácio, no qual ele instaura o desvairismo. Esse desvairismo na literatura brasileira apresenta uma espécie de manifesto literário em que se anunciam a base do chamado, vamos dizer assim, da legitimidade. É o que qualifica, é o que legitima essas obras do que é contado dentro do livro. Certo? Então, quando nós falamos em Paulicéia Desvairada, você vai se lembrar do prefácio interessantíssimo, certo? E desse desvairismo. O desvairismo é nada mais, nada menos do que mais ou menos um manifesto literário, que ele é um termo que vai atribuir a teoria da legitimidade dos poemas de Paulicéia Desvairada. É ter um selo de autenticidade para aqueles poemas que foram compostos, tá certo? Então, defende a criação de uma poesia nascida e inconsciente, com imagens, certo? Nesse livro Paulicéia Desvairada, e ele entra muito para essa questão ousada e colorida, certo? Então, a Paulicéia Desvairada é um livro de poesia em homenagem à cidade de São Paulo, certo? A São Paulo dos anos 20, a São Paulo da transformação, da modernidade. Então, é isso que é contado dentro da Paulicéia Desvairada, certo? E outra obra importantíssima também de Mário de Andrade é Macunaíma. Então, você tem que se ligar nisso. Você estuda o modernismo no Brasil, você tem que estar por dentro dessas obras.
Polícia Desvairada, de Mário de Andrade, e a Macunaíma. Macunaíma também é outra obra dele, o herói sem nenhum caráter. Veja que dentro do modernismo, lembrem lá que eles entravam com um pouco de destruição, de querer fazer a paródia, querer tirar um sarro das obras lá do parnasianismo. E Macunaíma é tipo uma paródia lá do romantismo. Ele faz uma paródia de uma obra de ficção, onde Mário de Andrade ele coloca ali o índio, não aquele índio lá do romantismo, o índio valente, o índio de caráter. Ele coloca o índio aí, Macunaíma, aquele índio preguiçoso, o índio mentiroso. Ou seja, ele faz uma paródia, que na verdade nós podemos chamar até da rapisódia. E o que é uma rapisódia, professor? É essa mistura é uma colagem de vários estudos folclóricos. Então Macunaíma está isso, então é chamado de rapsódia. Você tem que entender isso. Beleza? Então falar de Mário de Andrade, você vai ligar a Polícia Desvairada, a Macunaíma, vai ligar um pouquinho esse termo, a rapsódia. O professor nunca deu ouvido falar isso. As colagens de estudos folclóricos. Certo? Então ele faz essa oposição ao romantismo dentro do modernismo no Brasil. Beleza? E o outro autor que eu falei de destaque dessa aula é Oswald de Andrade. Oswald de Andrade também é outro poeta, é outro autor que tem destaque dentro do modernismo no Brasil. O Oswald de Andrade é chamado ponta de lança. Como assim, professor, ponta de lança? Porque ele está à frente das atividades modernas. O Oswald de Andrade ele nasceu também em São Paulo, em 1890, e a sua poesia ela traz o quê? Ela traz a irreverência e na linguagem literária. Quando nós falamos em Oswald de Andrade, você vai ligar logo ao humor e à ironia. Era muito irônico o Oswald de Andrade. Então, sempre que você falar em Oswald de Andrade, você liga logo essa parte. A questão da linguagem da obra dele, que ele queria a originalidade das obras do povo brasileiro. Então uma questão de uso de neologismo, a linguagem coloquial era presente nas obras de Oswald de Andrade, beleza? Então quando nós falamos nele, aí você liga logo a isso, a irreverência de Oswald de Andrade, o humor de Oswald de Andrade, o coloquialismo nas obras de Oswald de Andrade, beleza? Então Oswald de Andrade também, ele tem um manifesto muito importante que é o Manifesto para o Brasil, que ele quer prezar pela arte nacional, a arte brasileira, e tem também o Antropófago, que nós já falamos da aula passada, que é essa questão de assimilar um pouco a cultura estrangeira, certo? E depois é até uma oposição de outro grupo que foi criado, que vocês viram na aula passada, o verde amarelismo, que eles querem bater de frente com isso. E quando nós falamos em Oswald de Andrade, a obra de destaque dele vai ser Sentimentos de João Miramar, que conta muito, e Serafim Ponte Grande, que é outra obra também dele que vai entrar em destaque. Agora lembrar que as obras de Oswald de Andrade ela apresenta as características importantes da primeira fase do modernismo, que é o nacionalismo, que é a análise crítica, que é a valorização do falar do cotidiano, ou seja, do coloquial, o do dia a dia, certo? E aí a gente lembra também de Oswald de Andrade como o autor responsável por ter iniciado o poema Piada aqui no Brasil, certo? Então, a aula de hoje é só para falar sobre esses dois autores, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que representaram muito bem aí o modernismo no Brasil, a geração de 22. Beleza, pessoal? Era só isso.